Impulsivos e impulsivas, está começando a primeira live do nosso canal, estamos muito felizes, mas o assunto de hoje é muito sério. Tivemos algumas polêmicas no mês de março referente a jogos de videogame e comportamento, e a pergunta que fica é: jogos realmente influenciam o nosso comportamento? Para falar sobre isso, eu tô aqui com a Érica Caramelo, ela é professora da FATEC, do Centro Universitário FIAM, e o Renan Martins, que trabalhou na desenvolvedora Mad Penguin Studios e é cofundador da Capivara Studios. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Vamos lá? No mês de março tivemos um jogo que foi anunciado na Steam e já foi retirado por óbvios motivos. E era um jogo que, em sua descrição, ele é apresentado como um romance visual, onde controlamos a escolha de um sociopata que tá ali num apocalipse zumbi. E o jogo contém violência, agressão sexual, sexo não consensual, linguagem obscena, necrofilia e incesto. E eu quero começar perguntando pra Érica: um jogo que permite os jogadores matar e estuprar mulheres como uma das principais formas para progredir no jogo, ele é danoso para a sociedade? E como ele é danoso para a sociedade, se for? Antes de tudo, né, obrigada pelo convite, boa tarde para todo mundo. Jogos, eles fazem parte de uma indústria cultural. Você dá visibilidade para essas temáticas, obviamente tem alguma repercussão. E aí a gente tem um problema sério, principalmente hoje em época de redes sociais e tudo mais, que às vezes a repercussão, né, você dá vozes para todo tipo de gente. E quando você tá atrás, principalmente da tela, né, do monitor e tudo mais, o que a gente vê é pessoas ganhando uma visibilidade que, com temáticas, né, que elas conseguem construir essa polêmica, e às vezes não era para se ter tanta projeção nesse tema. O que eu acho que a gente pode pensar nessa história, assim, na internet você tem um campo fértil para isso, porque ainda existe pouco banimento, até mesmo desde a indústria de games, até mesmo dessas redes sociais e tudo mais. Então, assim, existe poucas regras de conduta, uma netiqueta que precisa ser revisitada. Então isso eu acho que é uma coisa fundamental da gente começar a pensar. É justamente esses anseios que as pessoas nunca conseguiram voz, ultimamente elas estão conseguindo ter esse tipo de projeção. Na vida real elas não têm projeção, mas ali elas conseguem ter pessoas que pensam igual. Isso é bem preocupante. Essas temáticas já é forte o bastante. Agora, quando você coloca essa temática associada com personalidades que realmente existem, que influenciam pessoas na vida real, como aconteceu também com um jogo recentemente aqui no Brasil, isso é muito mais preocupante, porque celebridades já têm uma projeção midiática muito grande, não somente nas redes sociais, e isso daí são temáticas que as pessoas começam a achar sendo certas, porque as celebridades elas são como se fossem modelos para essas pessoas. Então essas coisas a gente precisa tomar muito cuidado, e acho que essa netiqueta precisa ser revista, inclusive por todas essas pessoas que são responsáveis pelas essas ferramentas na internet que disponibilizam conteúdos, não só uma Steam ou uma loja de jogos, mas também outras plataformas de conteúdo. Você acredita que esses jogos incentivam a violência contra a mulher? Baseado nesse jogo que pra você progredir na história você precisa violentar e estuprar as mulheres? Tendo experiência na área de games, sendo professora, né, já tendo trabalhado com estúdio de games e tudo mais, basicamente o que a gente tem? A área de games, ela ainda é composta essencialmente por homens, principalmente homens brancos. LGBTs ainda é um público muito pequeno. Se a gente for dar uma olhada, tem um estudo que foi realizado, o segundo censo da indústria de games no Brasil, 20% da indústria de games é composta por mulheres, afrodescendentes, LGBTs e afins, indígenas, não chega a 10% dos desenvolvedores. Então, assim, se a gente for pensar, isso aí é um reflexo que também tem mundialmente? Claro que tem. Então, são minorias que ainda estão nessa área, tem muita resistência, e essas temáticas, então, obviamente, elas não vêm dessas minorias, que são justamente aquelas que são mais violentadas. Então eu acho que até a própria presença, né, dessas minorias dentro de sala de aula, dentro da indústria, eu acho que se faz necessária para a gente começar a repensar. E o que é interessante, se por um lado essas pessoas que têm essas sociopatias e tudo mais, elas estão ganhando visibilidade, essas minorias também estão ganhando visibilidade. Eu acho que é aí que está o confronto, e que é super saudável que a gente discuta e que essas minorias elas tomem de alguma maneira as rédeas disso, para que se consiga ter projeção e ter novas temáticas também mais socialmente, assim, aceitas, né, de acordo com o que a gente realmente
tem que pensar, né, em respeitar os outros e coisas do gênero, né? Renan, o desenvolvedor desse jogo, ele afirmou que ele ficou revoltado com o banimento desse jogo da Steam. Ele alegou que ele não tinha infringido nenhuma regra com o conteúdo do jogo dele, né? Imagina, né, gente? E ainda ele completa a afirmação dele dizendo que ele fez o jogo, né, com o público-alvo dele, para os 4% da população que é considerada sociopata e que gostem de bancar o estuprador nesse tipo de situação. Então, você, como produtor de games, você concorda com essa declaração? Que a criatividade ela está sendo limitada, né, se a gente for partir dessa afirmação que ele fez? E ainda vem uma outra pergunta. Sociopata deveria ser público-alvo? Primeiro, boa tarde a todos, né? Respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que não limita a criatividade dele. A Erika já disse bem, as regras e a conduta que estão sendo adequadas estão sendo melhoradas. Então, se ele disse que não infringiu ainda nenhuma regra que estava na Steam ou que estava em todos os sites que baniram o jogo dele, porque essas regras precisam ser revistas, ainda não estavam sendo muito bem adequadas para esse tipo de público, ainda não tinha surgido algum caso a respeito. Então, são coisas óbvias que a gente tem que ponderar aos poucos, mas a gente vai melhorando. A criatividade dele, ela não é limitada, porque assim, vamos dizer que agora a gente decide aqui fazer rápido uma sessão de brainstorm e falar assim, bom, nosso público-alvo vai ser sociopatas. A gente precisa fazer um jogo para que eles se sintam com mais poder que as outras pessoas, então a gente pode explorar de uma forma com que eles se sintam parte da sociedade sem infringir os direitos da sociedade. Ele tem outros mecanismos para explorar a criatividade dele com essas temáticas, com esse tipo de jogo e até mesmo com esse público-alvo, que eu não acho que tem que ser um público-alvo descartado, mas eu acho que tem que ser melhor adaptado, não simplesmente entregar na mão exatamente o que a pessoa quer de uma forma agressiva. Isso que nós como desenvolvedores temos que sempre colocar em pauta. A gente está sendo agressivo tanto com o público-alvo primário, secundário, independente de qual for, a gente está sendo benéfico para ele. Acho que esse é o primeiro motivo que a gente tem que colocar. Depois a gente vai trabalhando algumas coisas. A gente vê muitos comentários de que esse tipo de jogos são apologias à violência. E também vi comentários na internet dizendo que quem joga, quem procura, quem joga, quem consome esse tipo de conteúdo deveria ser preso. O que vocês acham sobre isso? Acho que tem sim que se regulamentar, porque a gente tem algumas diretrizes na internet, de uma maneira geral, que muda de país para país. Sim. Então tem algumas coisas, por exemplo, GTA. GTA é proibido em vários países, aqui é 18+. Só que você não tem uma fiscalização efetiva na venda desse jogo. Eu já vi crianças juntando moedas numa livraria, comprando GTA. Crianças que não passavam dos 11 anos de idade. Então, assim, tá errado. Também não se tem uma cultura de acompanhamento dos pais também para esse tipo de coisa. E a fiscalização, obviamente, né? Para bebida alcoólica se tem, para cigarro se tem. Mas para isso ainda não se tem. E são produtos que são feitos, alguns, né? Para público adulto. Então, a gente tem algumas questões aí importantes que a gente precisa salientar que isso precisa ter um acompanhamento melhor de justiça e tudo mais. Só que quando a gente vai falar sobre um jogo violento, muita gente usa o GTA como comparativo e muita gente também sai em defesa do GTA falando que é um jogo inofensivo. Então, por que vocês acham que o GTA não entra tanto nessa característica de jogo muito violento e influenciador, como as pessoas tanto defendem na internet? Olha, entra muito dentro do que a Erika já até comentou, que é a questão da faixa etária, que a gente vai limitar alguns tipos de comportamento. Às vezes um jogo pode sim ter uma influência X para uma pessoa que é, por exemplo, mais nova, tem 13 anos, por exemplo, mas não vai ter uma influência tão forte de uma pessoa que já se formou, que está com 22 anos, está com 27 anos. Então, tem certos jogos que tem sim o seu público-alvo e tem que ser delimitado para esse público-alvo. Eu não posso deixar uma criança controlar um assassinato, alguma coisa assim em GTA ou em outros jogos que tem esse tipo de temática, porque eu posso sim acabar ocasionando algo ruim. Existe, até voltando um pouco para outra pergunta de o quanto isso influencia na diversidade, diversos jogos foram acusados de serem ruins para mulheres, porque, por exemplo, no meio do jogo, ou no final do jogo, você pega a mulher que estava te ajudando o tempo todo, você tem que matar ela, ou você descobre que é a mãe, não sei o que lá, e você tem que fazer alguma ação prejudicial a isso. É o próprio enredo do jogo, né? O próprio enredo te leva a esse tipo de situação. Agora, para uma pessoa que já está mais formada,
isso vai estar no enredo do jogo, talvez só seja ruim. Mas para alguém que está se desenvolvendo, talvez tenha um tipo de influência em ele considerar, por exemplo, uma mulher inferior ou uma prostituta algo apenas um objeto, alguma coisa que é simplesmente fútil. Então tem que sim ser tomado certas decisões e tem que ser delimitado, tem que ser controlado. Há um artigo publicado pela Royal Society Open Science e pela Nature.org com uma pesquisa científica, com todo um fundamento, que afirma que jogos violentos não deixam as pessoas violentas, né? Também gostaria de citar a tragédia que houve, infelizmente, nesse último mês em Suzano, e que o nosso então vice-presidente culpou os jogos que o menino jogava, Call of Duty e outros jogos de FPS que eram muito violentos, e isso que ocasionou a violência que ele cometeu na escola em Suzano naquele dia. Érica, você acredita que essa declaração ela pode colocar em risco a forma que as pessoas enxergam os videogames? Acho que dá uma visibilidade, um vice-presidente da República falando isso dá uma visibilidade muito grande. No dia do acontecimento e no dia seguinte, eu vi uma matéria, acompanhei bastante isso, e vi uma matéria na TV entrevistando a moça que cuidava da lan house que esse rapaz ia, que esse rapaz frequentava. E ela falou assim, é um absurdo falar isso, porque a gente tem aqui 100 jogadores diariamente e é a primeira vez, é o primeiro caso disso que acontece. Então você tá colocando na conta dos outros 99. E eu acho que é bem por aí mesmo. Não é, a gente sabe que você tem uma história de vida lá, um histórico até que tentou ser levantado, né, durante essa questão dessa cobertura jornalística. Não pode ser simplesmente atribuído aos jogos. E uma coisa que chama a atenção, um militar falando isso, uma campanha política que foi baseada em incentivo a armar a população falando isso. Isso volta bastante para aquela questão do Doom, que cresceu lá atrás, lá nos Estados Unidos, quando teve a tragédia lá nos Estados Unidos, mas obviamente daqui a gente vê, e é sim uma culpa da mídia em geral, não tô dizendo é culpa dos games, é culpa de jornalista, etc, mas aqui a gente viu claramente que a atenção que foi dada a esse tipo de coisa é mais uma questão de fama, mais uma questão de eu quero aparecer, eu quero estar, mesmo que seja da forma errada, mesmo que seja do lado errado, eu quero aparecer. Então culpar os jogos, ou culpar filmes, ou culpar algum tipo de de uma ação transmediática, é uma forma, assim, eu diria que até vergonhosa. Você tenta tirar todo o seu background, ou toda a sua relevância naquilo, e tenta culpar o mais fácil. Culpar o que você não entende, ou que você não pesquisa, ou que você fala, pô, eu quero que o meu filho diminua a quantidade, ou os filhos, ou as pessoas que estão jogando, diminua a quantidade de jogos. E não é isso. A gente sabe que, por exemplo, a Jane McGonigal tem um estudo incrível sobre o quanto nós precisamos mais jogar videogame para melhorar na nossa sociedade. Se a gente culpa o jogo hoje, o que a gente vai culpar amanhã quando tiver, por exemplo, alguma forma de realidade virtual? A gente vai culpar isso, a gente vai culpar o que a gente não entende, o avanço. Antes a culpa era do cinema, antes a culpa era dos livros. Então a gente vai sempre achar um culpado, mas nunca vai resolver o caso. Qual que é a diferença entre você fazer um ato violento num jogo de videogame e fazer um ato violento na vida real? Ela tá bem explícito que um jogo é um jogo. Tá? É meio óbvio falar isso, mas é você abrir as portas pra falar assim, pô, tá tudo bem você agredir alguém na rua, ou não tá tudo bem, ou tá tudo bem agredir alguém num jogo e não tá tudo bem. Então, a diferença tá muito no contexto do que você tá fazendo. As pessoas têm o costume de, por exemplo, se eu pego, de novo, GTA, eu falo, o cara pode atirar em uma senhora na rua, no GTA. Eu posso fazer isso na minha vida? Não. E aí muitas pessoas falam, pô, isso pode influenciar você ir lá e atirar uma senhora na rua. Mas não é bem esse contexto, tem que ser analisado o que o game designer fez para fazer com que o jogador faça esse ato, entendeu? Ele apenas permitiu, é uma forma de entretenimento para ele extravasar, ter o catarse dele, ou é uma forma de mecânica do jogo, para ele poder progredir, para ele poder avançar. Eu acho que esse tá a maior discussão que as pessoas não conseguem entender. Elas levam mais para um lado de, por exemplo, se no jogo eu obrigo alguém a atirar em outra pessoa e matar,
eu tô ocasionando e tô influenciando essa pessoa a fazer isso na vida real. E não é uma verdade, porque a gente já prova isso com diversos estudos, diversas pesquisas. Eu acho que é realmente essa questão de noção do que você tem de vida real e vida virtual. E eu acho o seguinte, a vida virtual é muito inspirada na vida real. Quando você está desenvolvendo, criando um game, geralmente você pega coisas do mundo real e joga para o mundo virtual. E eu acho que as pessoas às vezes exploram, dentro da indústria de games, exploram muito pouco, às vezes, temáticas fantásticas, coisas que a gente não consegue fazer no nosso cotidiano e que poderia ser uma saída linda para isso, tipo mágica, voar, não ter gravidade. As pessoas, por exemplo, uma das coisas que eu acho mais estúpidas é a questão de você atribuir a personagens geralmente masculinos mais força do que personagens femininos. O que eu preciso de força para pegar e apertar um gatilho é a mesma coisa que um homem precisa, não tem grandes músculos desenvolvidos. Então esse negócio dessas temáticas de violência, elas são muito vida real, quando você e tão ultrapassadas, quando você poderia estar trazendo outras coisas extremamente fantásticas, de você realmente ter no teu avatar aquilo que você não consegue fazer no teu cotidiano, mas não necessariamente precisa fazer coisas violentas. Você pode fazer coisas fantásticas. Então, isso eu acho que é você perder uma oportunidade ímpar de você fazer coisas legais. Eu acho que a gente está transpondo muito o real para o virtual, e a McGonigal, ela fala que o virtual, ela justamente é onde você tem feedbacks positivos. A vida cotidiana já é muito difícil. Para que você vai fazer essas coisas tão down, sabe? Tão pesadas também ali. É que nem você falou, né? Faça coisas bonitas, né? Faça coisas fantásticas. Vire uma fada. Não é? Vire um unicórnio. Eu queria virar um unicórnio no jogo, gente. Imagina que delícia. Então, mas essa parte, por exemplo, quando você sai num jogo e agride uma prostituta, por exemplo, eu acho que isso está muito mais na facilidade como eu compreendo a sociedade. A sociedade já vê hoje, vamos colocar num contexto maior, a sociedade vê hoje, por exemplo, uma prostituta como sim um ser inferior. Que não é a realidade, mas é assim que a sociedade vê. Então, se eu reproduzo o que a sociedade já vê no jogo, num filme, ou onde quer que seja, é mais fácil de eu ter aceitação do meu público. Então eu vou entrar naquela coisa eu quero vender, eu quero que a galera compre, eu quero que a audiência consuma o que eu tô fazendo. Se eu faço uma coisa totalmente contrária, eu posso gerar uma estranheza e talvez um afastamento. Porque o que a gente acha estranho, a gente naturalmente se afasta um pouco. Então, quanto mais eu transformo, eu tenho que fazer uma transformação geral do conceito de, por exemplo, uma prostituta não é um ser inferior. Beleza, eu tenho que começar com esse conceito bem claro e começar a fazer as mudanças gerais. Eu não preciso simplesmente colocar no máximo, olha, agora, por exemplo, uma prostituta é um ser superior ao meu. Eu não preciso colocar isso. Sim. Eu começo colocando ela de igual para igual, começo colocando relações simples e aos poucos eu vou colocando uma sociedade para entender o conceito disso. Contextualizar, né, e humanizar, né, essas pessoas que são marginalizadas. Eu acho que tudo é uma questão de debater poder. É o poder. Tudo que permeia essas discussões é a questão de poder. Acho que você tem alguns poderes, você tem poder político, você tem poder econômico, e aí poderes sociais, né, de pessoas que se acham mais. Geralmente quando você tem uma condição econômica maior, você tem um determinado tipo de pigmento ou não na pele, né, você tem essa questão, exercícios de poder. Se a gente for olhar até mesmo essas temáticas, tipo, sei lá, meio Sessão da Tarde, você tem os poderes, né, pensa nas Meninas Malvadas. As Meninas Malvadas, elas têm um poder. As Patricinhas de Beverly Hills, aquele negócio, pra você ser popular, você tem que ser como a gente, você tem que poder, exercício de poder, mesmo quando você está trabalhando às vezes com minorias. Eu acho que são essas discussões, a sociedade é construída em cima disso, e eu acho que justamente a gente pode fazer um mundo completamente indo ao contrário disso, você trazer temáticas novas justamente nesse sentido, o que tem um estabelecido e o que a gente pode fazer justamente do contrário. E aí você acaba fazendo coisas criativas. Esse foi o nosso vídeo, Impossíveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi nossa primeira live no canal.
A gente vai editar esse vídeo posteriormente, disponibilizar no nosso canal. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, Renan Martins, muito obrigada, Érica Caramelo. Eu que agradeço. Foi um debate maravilhoso. Eu espero que esse debate tenha ajudado vocês a abrirem a mente, clareado as ideias sobre esse assunto, que tenha ajudado a vocês a pensar melhor sobre esse assunto que ainda precisa ser muito debatido entre a gente, certo? Então é isso. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau! Até, tchau, tchau.